Eu saúdo meus irmãos com a paz do Senhor e também meus queridos ouvintes da Palavra de Deus com um bom dia, com uma boa tarde e com uma boa noite. De modo geral, eu cumprimento todo mundo que está, porventura, escutando e está ao alcance da minha palavra, através deste testemunho. Olha, irmãos, às vezes as coisas não é conforme a gente planeja, não é conforme a gente pensa. É bem verdade que nós criamos em nossos pensamentos, é como se fosse um filme esse que passa rapidamente, mas acontece na vida do ser humano. Bom, irmãos, eu quero contar para os irmãos, já se passaram 18 anos quando aconteceu um fato interessante na minha vida. Os irmãos imaginam que a gente que vive trabalhando, principalmente desempregado, mas nessa época eu estava trabalhando empregado. E foi quando eu estava ali, um lugar chamado Ponte Nova, estado de Minas Gerais. E eu ali, irmãos, fui até uma banca de jornal e comprei um jornal. Naquela época eu gostava muito de ler jornal, aquele jornal que tem o nome de Jornal O Dia. E ali eu comecei a desfolhar ali as páginas daquele jornal e achei ali então uma vaga de trabalho pelo qual eu estava procurando. Na época eu trabalhava, misericórdia de Deus, como mestre de obra. Mestre de obra novinho, pouquinho tempo de classificação, mas estava ali funcionando como mestre de obra. E tendo assim terminado ali o meu expediente ali naquela firma, e vendo que realmente não dava para continuar mais naquela firma, eu estava à procura de um novo emprego. E saí para aventurar então, após ter lido ali um anúncio no jornal, fui para a cidade do Rio de Janeiro. Bom, irmãos, mas aí como não estava morando só eu lá, né? A minha esposa também estava lá, o meu filho, que hoje tem exatamente 19 anos, na época ele estava com 1 ano de idade, né? E foi eu e a minha esposa lá para a cidade do Rio de Janeiro, eu, minha esposa e meu filho, né? Para a cidade do Rio de Janeiro. Bom, fui para casa de uns conhecidos nossos ali. Eles moravam num lugar por nome de Padre Miguel. Padre Miguel fica ali no bairro Realengo. Eu acho que
Muitas pessoas conhecem esse bairro. E quando ali estava, tive ali a felicidade de conhecer ali uma outra pessoa. E essa pessoa me convidou para que nós fôssemos. Ele quis assim ajudar a gente, né? Nós estávamos ali praticamente no mundo, né? Sem ter para onde ir. E também o dinheiro não dava para alugar uma casa, muito menos apartamento. Bom, então, na garantia ali dos nossos conhecidos ali, e essa pessoa ele era primo, né, daqueles conhecidos nossos ali. Bom, por apresentação, eu decidi então que nós fôssemos para casa dessa pessoa, eu, minha esposa e meu filho. Só para os irmãos terem ideia, o nome do lugar onde nós fomos, o nome do lugar chama-se Paciência. Estava de acordo comigo, né? Fica uma estação antes de Santa Cruz. Eu acho que muita gente conhece, né? Paciência. Ah, Jesus, muita paciência nessa hora. Bom, chegamos ali ao nosso destino. Meus irmãos, foi ali que começou toda a trajetória do sofrimento. Quando nós fazemos um plano, mas a gente não se humilha perante o Senhor, a gente não ora, a gente não tem paciência, sendo que estava um lugar por nome de paciência, né? Até o lugar condizia com a minha necessidade, que eu teria que ter paciência para não cair lá na paciência, né? No bairro por nome de Paciência. Meus irmãos, ali começou o martírio. Bom, mas já que estávamos ali, e a nossa vida é semelhante a um filme, a nossa vida sempre foi assim, sempre vai ser assim. É um filme, né? Só que nós não podemos nos esquecer que nós somos o artista desse filme. O artista principal do filme da nossa vida somos nós mesmos. Isso eu tenho aprendido na vida. Meus irmãos, ali me deparei com muita malandragem. Você tinha que estar praticamente dando satisfação para onde você ia, a hora que você saía, a hora que você chegava. É uma coisa tremenda. E para acabar de completar, essa pessoa pelo qual nós fomos para a casa dele, essa pessoa morava ali nos apartamentos ali, né, da Coab. Ou seja, eles invadiram aquilo ali. Depois eu fiquei sabendo que eles invadiram ali aquela... É um conjunto, né, muito grande ali. Praticamente abrange todo ali o bairro de Paciência. Bom, mas ali estávamos, né? Irmão Laí, irmã Vera e irmão Willis. Na época estava com 1 aninho de idade. Já começou a trabalhar no filme. Interessante. Irmãos, ali o pouquinho de dinheiro que eu levei, descobri que aquela pessoa não era crente, conforme se dizia ser. Aquela pessoa começou a fumar. Aquela pessoa tomava um golinho, para não dizer que tomava uma garrafa inteira, né? E para acabar de completar a história, ele fumava, a esposa dele fumava e o garotinho dele bebia leite. Ué, o que tem a ver uma coisa com a outra? Ah, sim, tudo tem a ver quando é você que paga a despesa, ou melhor, as despesas.
Porque, irmãos, meus irmãos, aí que foi o interessante do problema. Eu tive que pagar cigarro para aquele homem, para aquela mulher, comprar leite para aquela criança. Meu pouquinho dinheirinho que eu tinha, nem que eu estava fazendo conta disso, mas os irmãos sabem muito bem que quando nós estamos lidando com um de nossas famílias, os irmãos me entendem o que eu quero dizer? É diferente, você gasta com prazer. Meus amados, mas quando você tem que gastar porque você está dependendo de favor naquele momento, você nunca vai dizer que não. Apesar de querer dizer sim, você tem que dizer sim. Bom, mas aí tudo bem. O dinheiro se acabou, né? Fazer o quê? O dinheiro acabou, meu irmão. Conclusão: sem serviço, porque era época de carnaval. Ainda para completar mais a história, ainda era época de carnaval e lá no Rio de Janeiro, um mês antes do carnaval, ninguém emprega ninguém. Mas e aquele jornal? Aquele anúncio que eu tinha lido lá no jornal? Eu estava lá em Ponte Nova ainda. Conversa fiada, meu irmão. Aquilo ali é tudo. Cheguei lá, comecei a conversar com o pessoal lá que entendia. Me disseram que o jornal faz um contrato de 30 dias, fica 30 dias anunciando. Bom, se é mentira da pessoa, é problema dele. Mas o que eu fiquei sabendo na época foi isso. Que eles faziam um contrato de 30 dias e 30 dias anunciando a mesma coisa. Bom, por sinal, quem falou comigo foi um rapaz lá do recurso humano mesmo, né? Eu estou resumindo o testemunho. Enfrentei fila, várias filas ainda, né? E todo mundo dizia a mesma coisa. Bom, conclusão, fiquei na rua da amargura, né? Me apavorei, né, meu irmão? Sem dinheiro. Meu irmão, tudo bem, sem dinheiro, mas comendo tá bom, né? Mas aí chegou essa história, irmão, começou e teve um início e teve uma duração de 3 semanas esse martírio. Só para os irmãos entenderem. Bom, aí o que eu tinha que fazer diante dessa situação, diante de todo esse quadro? Começou então a passar na minha cabeça que eu tinha que voltar para a minha cidade, porque na minha cidade, em Cachoeira do Itapemirim, sou capixaba. Lá todo mundo me conhecia, todo mundo me conhece, né? Eu falei, bom, então eu tenho que deleitar tudo isso aí e voltar para Cachoeiro, porque lá... Sim, mas aí como voltar? Pois eu não tinha nem dinheiro para poder pagar a passagem. Como voltar? Meus irmãos, quando foi um belo dia, isso dentro daquelas 3 semanas, né? Orando ao Senhor e falei, meu Pai, eu não posso ficar assim, dessa maneira. Eu preciso que o Senhor me dê uma direção. Fomos na igreja. Quando chegamos lá na igreja, os irmãos estavam cantando lá aquele hino assim: Deus tomara conta de ti. Quando eu comecei a cantar uma estrofe daquele hino, me deu um nó na garganta, eu não pude mais cantar. Foi lágrima do começo do hino até o final do hino, chorando sem parar. Chorei ali na presença do Senhor e pedi a Deus que me desse, me tirasse daquela prova, né? Me tirasse daquele martírio. Foi então que eu tive a ideia de pedir ajuda à polícia. No outro dia eu levantei cedo e fui até a polícia.
Chegando lá, contei a minha história para eles. E eles disseram assim: olha, você vai procurar, você vai lá no bairro por nome de Praça da Bandeira, fica lá no centro da cidade. Você chega lá e procura saber onde é que é o albergue, que lá eles vão dar uma definição lá para você. Me deu o endereço, voltei para casa. Mas antes de voltar para casa, eu fui lá. Eu fui lá no tal de albergue. Cheguei lá, meus irmãos. Rato de tudo quanto é cor, andando assim, ó, e as pessoas comendo igual um mendigo lá naquelas mesas de madeira. Coisa terrível. Você era casado, a sua esposa ficava num quarteirão sozinha pra lá com outras mulheres, e você, homem, os homens ficavam em outro lugar. Mais uma sujeirada, meus irmãos, os ratos. Só para os irmãos terem ideia aqui, que humilhação. Os ratos e outros tipos de bicho que não dá, a gente não pode aceitar isso como um convívio com um ser humano, de maneira nenhuma. E as pessoas ali ainda estavam alegres, né, rindo, né? Aquilo, meus irmãos, me causou uma revolta. Eu falei: não vou vir pra cá não. Sem se falar que chegou ao meu conhecimento que eles não respeitavam mulheres do pessoal que estava lá. Era uma coisa tremenda. Bom, então eu falei: aqui não é meu lugar. Meus irmãos, saí dali cheio daquela... Não tem quando o Senhor te ilumine e o Senhor te dá aquela coragem para você tomar uma decisão. Os anjos do Senhor ali você na presença ali de Deus ali e tal. Então o Senhor botou na minha mente que eu tinha que ir embora. Aí eu falei: Senhor, mas eu vou embora como? Como que eu vou embora sem dinheiro? Para pagar a passagem. Meus irmãos, Deus me encheu de coragem. Eu fui lá, apanhei minha esposa, meu filho. Nem do pessoal eu não despedi, senão eles nem estavam lá. Saí praticamente escondido, porque a marginalidade já ficava vigiando quem entrava e quem saía. Meus irmãos, pelo menos o dinheiro eu vou poder pegar o último centavo que eu tinha para pagar a passagem, né? Pai, minha esposa e meu filho, e falei: agora eu vou para a rodoviária, seja o que Deus quiser. Graças a Deus, irmão, cheguei na rodoviária, larguei minha esposa ali, sentada ali no lugar de espera ali na rodoviária, no salão de espera. Ainda estava com um trocado ainda, que dava para pagar a entrada no banheiro. Ele é pago, né, para você usar o banheiro. Aí cheguei lá dentro do banheiro, orei ao Senhor, chorei mais uma vez na presença do Senhor, nosso Deus. Graças a Deus, saí dali fortalecido. Aí larguei minha esposa ali e fui na parte de cima da rodoviária e comecei a conversar ali com o comerciante. Foi então que ele me disse: olha, rapaz, você está vendo aquela portinha lá na frente? Eu falei: tô. Está escrito lá assim, Fundação Leão 13. Eu falei: muito bem. Ele falou: hoje não funciona lá mais, mas você vai ter que passar a noite na rodoviária mesmo. Amanhã, quando for 5 horas da manhã, você seja o primeiro da fila, porque lá está toda a solução do seu problema. É só isso que eu tenho para te dizer. Meus irmãos, meus amados, passei a noite ali, sentado ali na cadeira, com fome, minha esposa com fome. O menino estava mamando, né? Tava secando a mamãe, né? Mamando. Ele não estava com fome, não. Garanto que não, mas a gente estava. Bom, meus irmãos, aí amanheceu o dia e lá foi irmão Loí para aquela fila. Quando eu cheguei lá, irmãos, tinha
Quando eu cheguei lá, tinha uma pessoa na minha frente. Aí logo chegou outra pessoa. E eu comecei então que eu achei interessante aquela pessoa que estava ali na minha frente, bem arrumada, né? Por sinal era um homem, né? Bem arrumado. Falei, olha, será que esse pessoal tá tudo precisando de favor igual eu? Será? Aí quando eu olho para trás, uma pessoa também assim com aparência, né? Uma pessoa até de bem, né? Assim, toda cheirosa, perfume, né? Falei, ué. E Moloí, coitado de Moloí. Moloí tava ali fedendo a suor, né? Já tava o desodorante já tinha vencido já há muito tempo. Os irmãos imaginam. Eu falei, bom, aí mexeu comigo, né? Fiquei curioso e fui de perguntar àquela pessoa. Aí comecei, para não ser muito discreto, para não ser assim intrometido, né? Eu comecei a contar minha história para ele soltar alguma coisa, né? Aí eu comecei a contar minha história para ele. E nisso que eu estava contando a minha história para ele, chegou outra pessoa, né? Atrás de mim, escutando a minha história também. Meus irmãos, bendito seja o nome do Senhor. Os irmãos têm ideia, aquela pessoa que estava na minha frente era um diácono da igreja batista. E a pessoa que chegou por trás de mim era o pastor da igreja evangélica, Assembleia de Deus, na época do bairro Santo Cristo. Ô glória! Foi nesse momento que tudo começou, né, a esclarecer para mim. Aquele pastor, vendo ali o meu sofrimento, né, a minha história ali, ele tomou parte, ele de repente bateu no meu ombro assim e falou assim: ô meu irmão, diante de tudo que você contou aí, eu quero me apresentar. Eu sou o pastor da igreja Assembleia de Deus aqui do bairro Santo Cristo, sendo que o outro irmão da frente já tinha se identificado para mim também, né? Aí ele falou assim: olha, você não é querer duvidar não, sabe? Porque hoje em dia a gente se esbarra muitas coisas aí erradas e as pessoas, vamos dizer no popular, são as pessoas tremendo 7 em 1. Então, não duvidando aí da tua palavra, você tem aí o cartão de membro, uma carta de recomendação? Você tem isso aí? Olha, meu irmão, se você tiver isso aí, seu problema está resolvido. Viu? Meus irmãos, eu nem lembrava disso, mas sempre quando eu costumo sair para viajar para fora, é um costume, né? O pastor da igreja sempre ensina pra gente, né? Nós somos servos do Senhor, somos membros, né, do corpo de Cristo. Nós temos que sair para fora. Quando vamos sair, temos que sair com identificação, principalmente da igreja que a gente congrega, da igreja que nós pertencemos, né? Porque nessa hora que eu vi realmente como foi importante, né? Tá em dia, né? Louvado seja Deus. Naquela hora que aquele irmão falou isso, eu saí na mesma hora e fui lá. Minha esposa, coitada, com aquele olho de peixe morto. Oh, Jesus da glória. Aquela irmã lá, rapaz. Aí fui lá, apanhei o documento com ela, o cartão e a carta de recomendação, e mostrei para aquele pastor. Aí o pastor olhou assim, levou um tempinho ali examinando e falou assim: como é que é a graça do irmão mesmo? Me perguntou. Eu falei: meu nome é Lauí. Sim, tá, tudo bem, eu até estou vendo aqui. Foi só uma confirmação. Olha, irmãos, irmão, você pode sair da fila. Pode sair da fila, porque o seu problema faz. Eu estou fazendo. Esse problema seu já não é seu mais. Esse problema, primeiramente, Deus já estava tomando conta disso aí, né? Eu vim aqui hoje, eu sabia que tinha uma coisa de extraordinário para acontecer aqui hoje. Porque eu quero dizer para o irmão que eu vim aqui para ocupar o lugar aqui, que a minha esposa é que vai resolver um problema aqui de carteira, né?
que aqui resolve esse problema de carteira de motorista, enfim, vários documentos resolvidos aqui na Fundação Leão 13. E aí, quer dizer, eu vim, né? Mas então o senhor ajeitou aí essa ocasião, porque eu tinha que vir socorrer o servo dele que estava aqui. Irmão, pode sair da fila. Sai da fila, porque a misericórdia do Senhor tem chegado até a ti nesse momento. Meus irmãos, naquela hora meu corpo, eu não sabia se ria ou se chorava, né? Mas mesmo assim eu ainda estava fiquei meio assim, em dúvida, né? Falei, olha, problema resolvido, mas os irmãos sabem como é que é, né? A gente é meio tomé, né? Infelizmente, a gente quer ver o problema resolvido logo, né? Você já fica ainda meio que em dúvida, né? Bom, sentei lá e tal. A minha esposa, coitada, ela não falava nada, ela ficava só olhando coitada, ela estava com fome. Aquilo já era quase 9 horas do dia, não tinha tomado uma gota de café ainda. E o menino só mamando, o menino estava desconchavando mesmo. Meus irmãos, olha, naquele exato momento, a esposa do pastor chegou, ele conversou com ela, ele nos apresentou, fomos ali apresentados uns para os outros ali. O pastor nos levou para tomar café. Nós tomamos um café ali, irmão, reforçado. Para mim aquilo já estava muito bom para começar, né? De repente o pastor perguntou assim: qual a cidade que você mora mesmo? Eu falei: isso é Cachoeira do Mirim. Ele falou: meu irmão, nós vamos lá agora comprar a sua passagem, viu? Me acompanha. Deixei minha esposa sentada ali conversando com a esposa do pastor. E eu fui até no guichê para comprar a passagem. As passagens. O pastor comprou as passagens e passou a minha mão. Ah, meus irmãos, peguei aquela passagem, coloquei no bolso. Foi uma coisa maravilhosa. Bom, tendo o pastor entregado aí as passagens em minhas mãos, e aí o pastor falou comigo assim: meu irmão, olha, a sua ida já está garantida, o café também já está garantido, só não vou poder mesmo assim ficar e nem patrocinar aí um almoço para você, viu? Porque a gente tem outras coisas para resolver aí, mas o que nós podemos fazer, nós fizemos. E ali, irmãos, o pastor e a sua esposa despediu da gente, e eu fiquei olhando assim na multidão, assim, os irmãos sumindo no meio, como se fossem 2 anjos. Coisa maravilhosa. Aí eu bati a mão no bolso assim e falei: poxa, será que isso não vai deletar? Não, esse troço não vai subir do meu bolso, não. Será que isso não vai escapulir? Eu devo estar sonhando, não é possível. Passagem aqui no meu bolso. Isso é brincadeira, sei lá. E segurei a passagem, e aí os irmãos subiram. Bom, meus irmãos, aí aquele outro irmão, o diácono da igreja batista, nisso foi aproximando a hora do almoço. Eu até pensei que aquele irmão tinha ido embora, mas eu esqueci que ele falou que estava esperando a esposa dele, que a esposa dele estava vindo lá do Paraná. Aí ele falou assim: a minha esposa vai chegar 1h da tarde. Vocês vão viajar às 18 horas e 10 minutos. Bom, vamos almoçar. Eu falei: não, almoçar? Tá... Não, vamos almoçar. Eu falei: meu irmão, eu queria muito almoçar, mas eu não tenho dinheiro para almoçar. Aí ele falou: não, se eu estou chamando para almoçar, a despesa quem vai pagar sou eu, meu irmão. Vamos almoçar. Vamos fazer o seguinte: primeiramente o irmão almoça, a irmã fica tomando conta das minhas coisas, das minhas bolsas aqui, tomando conta das coisas aqui, e nós vamos lá almoçar. Depois eu fico e você leva a irmã para almoçar.
Assim foi, irmãos. Irmãos, para resumir aqui o testemunho, são muitos detalhes, né? Olha, nós almoçamos, nós jantamos, e quando deu exatamente 18 horas e 10 minutos, para a honra e glória do nome do Senhor, nós embarcamos para Cachoeiro de Itapemirim, com a barriga cheia. Louvado seja Deus. E exatamente 18 horas e 10 minutos. Ei, glória a Deus. O motorista ligou aquele ônibus, ligou o motor daquele ônibus, e nós saímos dali. Irmãos, e quando o ônibus estava passando em cima da ponte Rio-Niterói, de lá eu olhava e via a imagem do Cristo Redentor. Aquilo meu corpo arrepiava, e eu comecei a chorar na presença do Senhor ali, sentindo a presença do Senhor na minha vida e agradecendo a Deus, pela bênção, né? Pela misericórdia que Ele teve de nós. E aí está, meus irmãos, quando nós confiamos realmente no Senhor naquela hora mais, né? Que estava aí precisando ali de uma solução, não tinha jeito, mas não teve outro recurso que foi esse de exercitar a minha fé na presença do Senhor ali. Foi a fé, meus irmãos, não foi mais nada. Então eu digo, tenha fé, continua tendo fé no Senhor Jesus, continue tendo fé em Deus. Chega na presença do Senhor, lança-te debaixo do esconderijo do Altíssimo, que entrando no esconderijo do Altíssimo, todo problema, não existe nenhum que o Senhor não resolva. Louvado seja Deus. E assim eu agradeço, né, toda a atenção de vocês que ficaram aqui até agora me ouvindo, porque não poderia deixar de dar esse depoimento, de dar este testemunho, porque nosso Deus é um Deus vivo. Nosso Deus é um Deus que está presente a toda hora. Não porque nós somos bonzinhos, mas quando você deposita a sua fé e quando você exercita realmente a sua fé, Deus resolve. Amém.